Aqui nesse canal eu falo muito sobre investimentos no exterior e sobre criptomoedas. Porém, o que muitos podem achar estranho é que eu nunca falo sobre investir diretamente no Brasil e em ativos daqui. E o motivo pelo qual eu não falo disso é porque eu acredito sinceramente que se você que está me ouvindo mora no Brasil, então 100% do seu capital deveria estar fora do Brasil. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. A Climb é uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Esta minha afirmação inicial do vídeo, a de que se você mora no Brasil, então você deveria ter todo o seu patrimônio fora do Brasil, pode parecer a princípio muito estranha. Pois como assim? Eu moro por aqui, eu tenho gastos em reais, como é que eu vou deixar meu dinheiro em dólar, ou em Bitcoin, ou em qualquer outra coisa? E de fato, isso é bastante contraintuitivo, porém, em minha avaliação, isso é o que mais permite fazer uma mitigação de riscos. E o que ocorre é que o risco que você corre nos seus investimentos e no seu trabalho também não é um fator mensurável, pois para você poder saber qual é o risco, você precisaria saber o futuro. E você precisaria saber também toda a árvore de possibilidades das coisas que podem acontecer toda vez que você empreende, monta um negócio, compra uma nova ação ou etc. E como ninguém é capaz de saber o futuro, ninguém é capaz de saber totalmente o risco. Porém, nós temos uma medida aproximada desse risco que consiste em monitorar uma variável estatística chamada desvio padrão. E o desvio padrão é basicamente uma medição de o quanto valores individuais destoam da média desses valores. Aplicando isso ao mercado de ações, por exemplo, se existe uma ação cujo preço varia muito, ou seja, num dia ela sobe 5%, no outro dia ela cai 3% e etc., tem-se que haverá um preço médio e essa ação vai ficar flutuando em torno desse preço médio. E quanto maior for essa flutuação, maior será o seu desvio padrão. E o maior desvio padrão é uma métrica imperfeita para poder significar que essa ação possui um maior risco. E utilizando-se desse desvio padrão, é possível calcular o risco de uma carteira de investimentos baseado no risco dos investimentos individuais que compõem essa carteira. E esse cálculo pode ser visto através da equação que segue aí na tela. Essa equação, um tanto quanto grande, pode parecer complexa, mas não é. O que acontece aqui? Aí existe uma letra grega chamada sigma, que é a representação do desvio padrão. Então tem-se que o sigma, ou seja, o risco do portfólio, é igual à raiz quadrada do risco do investimento A ao quadrado vezes o peso desse investimento A, ou seja, a porcentagem do capital total que esse investimento A desempenha. Tudo isso somado ao peso do investimento B ao quadrado vezes o desvio padrão desse investimento B ao quadrado mais essa segunda parcela, que é igual a 2 vezes a correlação vezes o peso de A vezes o peso de B e vezes os desvios padrões de A e de B. E essa equação pode parecer complexa, mas ela na verdade não é. Pois o que acontece é, quando você tem uma certa carteira composta por duas ações, ação A e ação B, os desvios padrões dessas ações você não controla, pois eles são dados pelo mercado. Já a proporção de cada um você controla. E o que acontece é que quando você cria uma carteira, idealmente se procura uma mistura de A e de B que vai dar um retorno adequado ao mesmo tempo em que minimiza o risco. A grande sacada dessa equação jaz nesse terceiro termo que envolve a correlação, que aparece aí representada pela letra grega ρ. E o que acontece? A correlação, ela mede o quanto duas variáveis andam juntas. Ou seja, se as duas ações sobem juntas, elas têm correlação positiva. Se uma ação sobe e a outra cai, elas têm uma correlação negativa. E se elas andam de forma independentemente, então a correlação é zero. Dessa forma, em termos de montagem de portfólio,
portfólio, o que todos nós tentamos fazer é manter os retornos estáveis ao mesmo tempo em que vamos diminuindo o risco, pois dessa forma nós temos um retorno ajustado ao risco maior. Porém, a parte mais importante dessa equação é justamente a correlação, pois o que acontece aqui, pensando de volta na equação, o risco total do portfólio é igual à raiz quadrada da soma desses três termos. Então, quando a correlação é negativa, ou seja, quando um investimento sobe e o outro desce, tem-se que todo o termo que aparece aí torna-se negativo e irá se subtrair dos outros dois. E isso produz uma diminuição do risco total do portfólio. Ou seja, se você tem um portfólio composto por duas ações, o que você deve buscar são duas ações com correlação negativa, pois enquanto uma subir, a outra estará caindo, e vice-versa também. Porém, no longo prazo, ambas elas sobem, se alternando entre períodos de descida e subida. Isso que acontece, e o resultado disso é que você diminui o risco da sua carteira sem diminuir o retorno dela, que é o que todos nós investidores queremos. E como isso se conecta à questão de investir 100% do seu dinheiro fora do Brasil? E a resposta é simples, pois todos nós possuímos uma carteira formada por duas ações. A primeira ação que possuímos é nosso capital humano, ou seja, a nossa capacidade de gerar valor no mercado através do trabalho e do empreendedorismo. E não se engane, essa é, no longo prazo, a sua maior fonte de receitas, pois todos nós começamos sem nada e precisamos do nosso trabalho, seja sendo um assalariado que recebe o seu salário no final do mês, seja um empreendedor que vai tirar dividendos da empresa que ele criou. Esse é o capital humano. Porém, uma consequência da existência do capital humano é o capital financeiro, que é o dinheiro que você ganha trabalhando. E esse capital financeiro pode ser considerado uma ação que você tem em carteira. E frente a toda a explicação estatística sobre correlação e desvio padrão, sabemos que o ideal é que essas duas ações, ou seja, o seu capital humano e o seu capital financeiro, têm que estar descorrelacionados para você minimizar o risco total da carteira, que é a sua vida. Em resumo, você precisa fazer com que, num período, o seu capital humano esteja rendendo bastante, você pega esse dinheiro e aloca em capital financeiro. E, do outro lado, quando estiver ocorrendo uma crise econômica ou alguma situação em que o seu capital humano não esteja rendendo bem, é nessa hora em que tem que chegar o seu capital financeiro para poder cobrir a situação. E o que ocorre é que, se você que está me ouvindo agora mora no Brasil, então muito provavelmente o seu capital humano, ou seja, o seu trabalho, está diretamente associado à economia brasileira, seja através da empresa onde você trabalha, seja através do seu negócio ou etc. E o que ocorre aqui? O Brasil é um país que sofre com vários tipos de riscos, sejam eles monetários, regulatórios e políticos, e todos eles compõem o chamado risco de jurisdição, que inclusive é algo que eu já tratei num vídeo aqui no canal, e que eu irei deixar o link aqui no izinho. E esse risco, ele se manifesta de tempos em tempos sob a forma de crises econômicas e problemas assim que podem afetar muito negativamente o seu capital humano. Então, para garantir a descorrelação, você precisa de um capital financeiro que se valorize justamente nesses períodos de crise. E o que é que costuma acontecer nesses períodos de crise? O dólar sobe. Por quê? O dólar é considerado o porto seguro do mundo. Então, quando tem crises econômicas, ocorre um movimento de fuga para a qualidade, onde várias pessoas, sejam elas investidores, empresários, investidores estrangeiros, tiram o dinheiro do Brasil, o que faz com que o dólar suba, porque eles estão buscando uma proteção. E é exatamente por isso que você tem que ter todo o seu capital alocado no exterior, pois quando ocorrer essa crise que prejudicar o seu capital humano, meramente a variação cambial irá fazer com que o seu capital financeiro, que está dolarizado, renda mais, o que será suficiente para compensar a perda de rendimentos causada pela queda no seu capital humano. Ou seja, você tem formas de capital descorrelacionadas que minimizam e muito o risco da sua vida. E perceba que essa descorrelação funciona nos dois sentidos, pois quando o Brasil vai bem, via de regra, o dólar desvaloriza, o que prejudica a performance do seu capital financeiro. Porém, é nesse ponto onde você muito provavelmente estará ganhando mais dinheiro com o seu capital humano. Então, basicamente,
Basicamente, não importa o que aconteça, se você descorrelacionar suas formas de rendimento, você sempre estará ganhando dinheiro de alguma forma, não importa o que aconteça. E para você poder visualizar todo esse processo, eu estarei colocando aí na tela uma imagem que mostra muito bem. Aí nessa imagem aparece dois gráficos. Em laranja aparece o índice Bovespa e em azul aparece a cotação do dólar. E o que ocorre aqui, como vocês podem perceber aí, de forma geral, quando o Ibovespa está subindo, o dólar está caindo. E se nós utilizarmos o Ibovespa como uma medida aproximada do desempenho da economia brasileira, tem-se aí justamente o efeito que eu venho falando ao longo desse vídeo, pois enquanto o Ibov sobe, o dólar cai. Logo, o investidor que possui os dois em carteira sempre estará ganhando dinheiro de alguma forma. Em resumo, enquanto um cai, o outro sobe e no longo prazo os dois sobem. E é claro, somente esse argumento da descorrelação já seria suficiente para poder mostrar por que eu acredito que ter 100% do dinheiro fora do Brasil seja útil para a maior parte das pessoas. Porém, esse não é o único argumento, pois, além de todos os riscos do Brasil, sejam eles políticos, regulatórios, etc., tem-se também um outro argumento que é a diversificação, pois o mercado brasileiro representa menos de 2% de todo o mercado global de capitais. Logo, se você não tem dinheiro fora do país, você não consegue aproveitar todas essas oportunidades, seja ela de investir em ações de fora, em commodities, em criptomoedas ou nos REITs. Sem aproveitar tudo isso, você aumenta muito uma parcela do chamado risco não sistêmico da sua carteira, que esse é um conceito que eu expliquei num outro vídeo daqui do canal e que eu irei deixar o link aqui no izinho também. Em resumo, você só tem a perder ao deixar boa parte do seu capital dentro do Brasil. E lá na Climb, nós fazemos todo um trabalho de cobrir ativos internacionais e criptomoedas, a fim de poder mostrar ao investidor a necessidade de descorrelacionar suas fontes de renda e poder aproveitar as oportunidades dos mercados estrangeiros. Quem quiser tornar-se nosso assinante, pode acessar o link que eu irei deixar aí na descrição. E quanto a você? Você gostaria de ter quase todo o seu dinheiro fora do Brasil? Você acha isso seguro? Você acha isso estranho? Me conte aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Até o próximo!